Por que eu espanto as mulheres da minha vida? Essa é uma das frases, provavelmente, que muitos e muitos homens aí ao longo da sua vida já se fizeram em algum momento. E o mais legal é que provavelmente existe na mitologia grega uma explicação para isso. Tem pessoas que podem viver esse arquétipo a vida toda como um arquétipo central da sua vida, ou eles podem passar por uma fase onde eles estão vivendo esse arquétipo. Que arquétipo é esse? É da mitologia da deusa Cibele e do deus Átis. Cibele era uma das deusas mais antigas da mitologia grega e ela teve um filho. E à medida que essa criança foi crescendo, esse deus chamado Átis, ele foi crescendo, ela foi desenvolvendo um sentimento não de mãe por ele apenas, mas um sentimento de mulher. Ela foi se apaixonando por ele. E chegou num determinado momento que ele já estava na fase adulta, vamos dizer assim, e ela estava deslumbrada por ele. Mas ela não queria perdê-lo para nenhuma outra mulher. Então, qual foi a estratégia que essa deusa usou? Ela incitou os homens a construírem um templo para ela, e pediu que o filho fosse o guardião desse templo, que ele ficasse no templo, cuidando do templo e se dedicando ao culto a ela. E ele aceitou, era novo, né, inocente, aceitou, e ele se consagra a ela, porque todos os deuses e todos os sacerdotes e sacerdotisas que querem viver num templo, eles têm que se consagrar àquele deus ou àquela deusa. E quando você se consagra, você faz uma conexão mental com a mente daquele Deus. Então você passa a ser ligado mentalmente com aquele Deus. E aí ele estava lá. E ao redor daquele templo, onde o templo foi construído, tinha uma floresta de pinheiros. E ele estava um dia passeando nessa floresta e ele encontra uma ninfa. E ele tem uma relação sexual com essa ninfa. Esse deus, o filho da Cibele, deus Átis. E no momento que ele tem a relação sexual, a mãe pressente e sente isso. E ela não queria perder ele para nenhuma mulher. Então ela, quando pressente, ela sente isso, que ele está tendo essa relação sexual com a ninfa, ela surta. Só que imagina você conectado mentalmente com uma deusa ou um deus e ele surtar. Ele enlouquece por causa do surto da mãe e corta o próprio falo fora. Ele se mutila, né? E aí ele começa a sangrar. Só que como ele é um deus, ele não morre. E ele fica ali sangrando, sangrando, sangrando. Até que em um determinado momento, a mãe se apieda dele e transforma ele num pinheiro. E coloca ele nessa floresta ao redor do templo dela para que ele fique próximo a ela. O que esse mito da deusa Cibele tem a ver com a pergunta inicial do vídeo, por que eu afasto as mulheres? Arquetipicamente falando, o que a gente vê, que é muito comum, são os filhos que ficam, homens, se dedicando às suas mães. A partir do momento que o homem ele deixa de escolher uma mulher para ficar com a mãe, ele está fazendo uma mutilação na sua masculinidade. Não literal como o Deus fez de cortar o falo fora, mas uma mutilação simbólica, né? Onde ele abre mão da masculinidade dele, que ele deveria ir para a vida e se casar e ter filhos e relação com alguma mulher, e escolhe ficar com a mãe. E esse ciclo pode se tornar um ciclo vicioso. Ele fica preso à mãe e não conseguir escolher. Quando a mulher vem, a mulher aparece, a ninfa aparece, né? Ele escolhe a mãe, ele se mutila e escolhe a mãe. Isso pode acabar gerando um casamento energético, uma ligação energética do chakra básico da mãe com a do filho. E aí, o filho, quando ele abre mão de uma mulher, essa mãe fica energeticamente sugando a energia do filho. O caminho que se percebe é que esse filho não fica feliz, ele fica infeliz, ele não consegue se casar, ele acaba sempre escolhendo a mãe e ele pode ir para um caminho até
de impotência sexual. Por quê? Porque energeticamente ele está sendo drenado e essa falta de energia no chakra básico faz com que a musculatura fique flácida. Então pode chegar a esse nível de ter impotência sexual. Como que se pode trabalhar isso? Existem caminhos, existem linhas terapêuticas que se trabalha isso, né? E uma delas que eu trabalho é a constelação familiar. Na constelação familiar você pode olhar para essa relação com essa mãe para ver se ela está tendo esse casamento energético e desfazer esse casamento energético para que você possa ir para a vida e ser um adulto, e casar, e ter seus filhos e seguir a vida na ordem natural das coisas. Então percebe aí, dentro do mito, como a mitologia grega ela influencia na gente e como os arquétipos gregos estão presentes na nossa vida?